Graça e paz, meus irmãos. Ainda com sua cabeça curvada. Há uma unção diferente nesta noite. Eu sei que Deus vem falando ao nosso coração desde quando chegamos e começamos a adorar o Senhor. Continue com sua cabeça curvada. Fale com Deus. O que te traz aqui nesta noite? Você veio aqui prestar um culto a Ele. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor. Eu sei que Tu és o Deus que fala, é por isso que nós temos essa alegria de estar aqui nesta noite, sabendo que através dos cânticos, dos louvores, das ministrações, dos instrumentos, Tu tens falado conosco. E agora, Pai, fala por meio da Tua palavra, fala por meio do Teu Espírito, Senhor, para que nesta noite esta unção de salvação, de graça, de misericórdia se manifeste mais uma vez neste lugar. A Ti pertence a honra, Senhor, a glória e todo louvor. Nos abençoe para pregar esta palavra e abençoe os corações para receber esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o ministério de louvor. Continue usando a vida de vocês. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 27. Quero trazer uma palavra à igreja nesta noite de suma importância para as nossas vidas. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27 ao 34 diz: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amados, uma pergunta interessante nesse texto. E nesta noite, meus queridos amados, você que nos visita, irmãos, você que nos acompanha aí pela grande rede, que Deus abençoe você por estar conosco, que Deus te abençoe, te alcance aonde você estiver com esta palavra. Mas a pergunta interessante do texto, eu diria que a pergunta-chave desse homem desesperado nessa circunstância, ele faz uma pergunta que eu acredito que até hoje deve bater na porta de muitos corações: o que devo fazer para ser salvo? E talvez você entrou aqui nesta noite com essa indagação, e talvez você está aqui nesta noite e não tem essa convicção de ser um salvo. E são perguntas que surgem nas nossas cabeças dias a dias, momento pós momento. Há perguntas que, se você fizer, eu não vou poder te responder, mas essa pergunta eu sei te responder: creia no Senhor Jesus e será salvo. Agora, não me pergunte quando vai terminar essa pandemia, não sei. Não me pergunte do mercado financeiro, eu não sei. Não me pergunte qual será o futuro do nosso país,
eu não sei. Mas se você perguntar, quando Jesus vem, eu sei, Ele volta a qualquer instante e a qualquer momento. Se você perguntar para mim, como eu posso ter uma vida mais santa, mais pura? Conheça o Evangelho, conheça Cristo, se converta a Cristo, caminhe com Cristo, e você experimentará isso na sua vida. Amados, essa pergunta, ela soa ainda nos nossos dias. O que fazer para eu ser salvo? E muitos pensam que para ser salvo é preciso ter uma religião. E a palavra religião no latim significa religare, ou religar o homem a Deus. Mas é interessante que quando nós olhamos para a palavra, religião não liga o homem a Deus. O que liga o homem a Deus é Jesus de Nazaré. O que salva o homem não é uma religião, o que salva o homem é Cristo. E talvez você pode pensar, mas eu vou à igreja, eu gosto da igreja. E glória a Deus por você estar aqui nesta noite. Mas igreja não salva. Templo não salva. O que salva é Jesus de Nazaré. Ter uma igreja é maravilhoso. Ter uma igreja é uma graça de Deus, ter irmãos que nos ajudem na caminhada, mas acima de ter uma igreja, tenha o Senhor da igreja, e esse Senhor é Jesus de Nazaré. Então tudo que se faz aqui é para a glória dEle, é para o bem das nossas vidas, é para o louvor dEle, é para a exaltação dEle. O cântico, a música, a ministração, a pregação, o trabalho, o serviço, tudo é para Ele. Então, meus queridos, religião não salva. Mas todos os caminhos levam a Deus, e Deus não é um só. Não é verdade. Existem muitos deuses, existem muitas religiões, existem muitos caminhos, mas o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Você tem a Bíblia aí, leia na sua Bíblia. Conheça a verdade, conheça Cristo e conheça o caminho da salvação, Jesus de Nazaré. O que fazer para ser salvo? Pastor, eu sou uma pessoa solidária, eu gosto de fazer o bem, eu sou uma pessoa caridosa. Eu não gosto desse termo, mas muitos usam. Eu dou esmola. Mas deixa eu te falar alguma coisa. As boas obras não salvam. Na verdade, nós fomos salvos para fazer as boas obras, mas boas obras não podem nos dar a salvação. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa solidária, Deus abençoe a sua vida, mas você precisa ter Jesus na sua vida, no seu coração, na sua família e no seu ser. A palavra de Deus diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós herdamos uma herança de pecado em Adão. E por mais que tenhamos virtudes, e por mais que tenhamos qualidades, e por mais que tenhamos o desejo de fazer ou fazer boas coisas, isso não nos garante a vida eterna e a salvação é só em Jesus Cristo. E louvado seja o nome do Senhor por isso. As boas obras devem fazer parte da nossa vida como cristão. Mas pensar que boas obras nos dá o direito da vida eterna, isso é um perigo para as nossas vidas. O que eu devo fazer para ser salvo? Pastor, eu sou uma pessoa que eu procuro guardar os mandamentos.
Eu sou uma pessoa que eu carrego as tradições familiares. A minha família, ela é muito religiosa, nós somos pessoas religiosas. Mas a palavra de Deus diz lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, que pela graça nós somos salvos, e isso é mediante a fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, é um dom de Deus, e não é de obras, para que ninguém se glorie. O que eu devo fazer para ser salvo? Conheça o Evangelho, conheça a Cristo, entregue a sua vida a Cristo, aproxime-se de Deus, aproxime-se da palavra, leia a palavra, creia na palavra, entenda ou entendamos nós, somos pecadores, somos falhos, e é impossível nós, pelos nossos méritos, se é que temos, alcançar a salvação diante de Deus. A salvação só é por meio de Cristo. Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Salvador, e eu entreguei a minha vida a Ele. Que nesta noite Cristo possa estar visitando a sua vida, que nesta noite Cristo possa estar visitando o seu coração, que nesta noite Cristo possa estar visitando a sua mente, que nesta noite o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida, quem sabe desconstruindo tanta coisa errada, tantos pensamentos, tanto achismo, tanta coisa que você acha que pode fazer diante de Deus para ser salvo. Nada disso tem valor se você não tiver a Cristo. Cristo é o Salvador. Mas por que ser salvo? É outra pergunta interessante. Primeiro, é o que fazer para ser salvo. Segundo, o porquê ser salvo. Ser salvo porque já existe uma condenação. Há uma condenação para o pecado da raça humana. Há uma condenação para mim, para os meus pecados, que eu herdei de Adão. Sou um pecador por herança. E o que é pecado? É tudo aquilo que contraria a natureza divina de Deus. Então eu, você, nós somos pecadores, alguns já alcançados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, mas alguns precisam de ser alcançados pela graça salvadora de Cristo. E você e eu precisamos entender, há uma condenação para o pecado. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, há uma ordem de Cristo dizendo: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o que nós estamos fazendo aqui todos os dias, é o que nós estamos fazendo agora. Mas o versículo continua dizendo: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A pergunta é: você já creu? 2 amém, glória a Deus. Você já creu? Você crê? Você caminha dentro dessas verdades? Você entende que há uma condenação para o pecado? E que Deus vai tratar o pecado da raça humana? Não fique preso em suas bondades, não fique preso em suas qualidades, e graças a Deus, porque eu e você temos, mas há algo em nós que já herdamos por herança, o pecado de Adão, e esse pecado há uma condenação, mas não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Para aquele que crê no Evangelho, para aquele que recebe o Evangelho, para aquele que abraça a fé em Cristo. Por que ser salvo? Porque tem uma condenação. E talvez não é a palavra que nós gostamos de ouvir. Talvez não é o pensamento que nós achamos ou pensamos ser.
Mas saiba, Deus quer salvar o pecador, Deus quer salvar esse homem, Deus quer perdoar esse homem, Deus quer mudar a nossa história. Era a vida desse carcereiro, era a preocupação desse carcereiro. Deixa eu fazer outra pergunta: há essa preocupação no seu ser? Há essa preocupação na sua vida, meu amigo, aí na primeira, na segunda galeria? Há essa preocupação no mais íntimo do seu ser, de ser um salvo? E salvo por quê? Por que ser salvo? Porque há um grilhão, há uma prisão para o homem no pecado. O homem precisa entender que ele é escravo do pecado, e sem Cristo ele continua encerrado, preso e não é liberto. E é por isso que nós pregamos e sempre falamos: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, e liberta do pecado. Desse pecado que te prende, desse pecado que te cega, desse pecado que te entristece, desse pecado que te abate e desse pecado que te condena. Mas Jesus Cristo te liberta. A palavra de Deus lá em João 8:32, ele diz isso. São versículos maravilhosos nesse texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Evangelho, e o Evangelho é Cristo, e Cristo é o Evangelho. Cristo é a verdade. Cristo, quando entra em nossas vidas, desconstrói, desmancha todos os nossos pensamentos, achismos. Ele nos liberta. Então deixa eu falar algo para você nessa noite: que haja libertação na sua vida, que haja libertação na sua casa, que haja libertação na sua mente, no seu coração. Cristo nesta noite quer te libertar. E se é para Cristo, pode aplaudir. Se é para Cristo, pode aplaudir. Esse homem preso em pecados, preso em filosofias, preso em pontos de vista, preso em achismo. E como nós temos vivido isso nos nossos dias? Preso em relativismo. Ah, mas eu acho que não é bem assim. Não, pastor, a Bíblia fala assim, mas eu acho. Irmão, deixa eu falar algo para você nesta noite, e com todo amor, ponha isso no seu coração. Quem acha não tem certeza. Jesus Cristo é a nossa certeza. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo salva. Pare de pensar, pare de achar, viva aquilo que está escrito. Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo me salva, Jesus Cristo pode transformar. É uma indagação. Que haja libertação nessa noite de todo o grilhões do pecado. Amados, quando nós olhamos e perguntamos o porquê de ser salvo, ser salvo para receber a vida eterna. Aleluia! Você pode dizer aleluia por isso? Irmãos, a vida eterna. E por falar em vida eterna, deixa eu fazer algumas perguntas. Você é salvo? Precisa perguntar de novo. Você é salvo? Eu sou salvo. Eu sou salvo. Pastor, você tem certeza da sua salvação? São perguntas. E as respostas estão na palavra. Outra pergunta: quem te pode salvar? Cristo. Cristo. Então, irmãos, por que ser salvo? Para receber a vida eterna. Deixa eu falar algo para você nesta noite. Fechando os seus olhos. Algo que nós não gostamos de falar. Mas se a morte nos visitar nesta noite, pastor, não fala nisso, né? Alguns querem bater até na madeira, né? Mas você batendo na madeira, querendo ou não, ela pode chegar a qualquer hora.
Mas se a morte nos visitar nesta noite, qual é o destino da sua alma? Você acredita que existe uma salvação? Você acredita que tem vida eterna? Você acredita que tem céu? Você acredita que tem o inferno? Amados, o porquê da salvação? Para que eu e você receba a vida eterna. E o tema central de todo o Evangelho é Cristo o Salvador, é Cristo o doador de vida eterna. O texto mais conhecido no mundo, Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe vida eterna para você nesta noite, meu querido. Existe salvação para você nesta noite. Deus nos visite nesta noite com esta salvação. Se é a sua preocupação de ser um salvo, Jesus Cristo te salva. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz a palavra a respeito do porquê ser salvo. Olha o que diz o texto: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Aplauda o Senhor, dê glória a Deus ao Senhor. Diga: Senhor é o meu Salvador, o Senhor me libertou, eu tenho a vida eterna, não há salvação em nenhum outro. Aonde temos procurado salvação? Em quem tem procurado salvação? Sabe por que disso, irmãos? De manhã ouvimos uma mensagem e fala muito disso. Infelizmente existe muito isso. Cristão que não tem certeza da salvação. Como? Cristãos que dizem ser cristãos, que estamos dentro de igreja, que estamos com a Bíblia nas mãos, que estamos caminhando sempre para um templo, para a casa de Deus, mas quando se fala da salvação, há muito questionamento, há muita incerteza. Deixa eu te falar algo nesta noite. O Senhor quer quebrar todas essas incertezas, o Senhor quer tirar todas as dúvidas. Não há salvação em nenhum outro, salvação é só em Jesus. Ele é Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o doador de vida eterna, é Ele que perdoa os pecados. E é nele que nós precisamos crer, é nele que precisamos esperar e confiar. Você é salvo? Tem certeza da salvação? Sabe quem que te pôde salvar? Era a preocupação desse homem aqui. Paulo, o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. O que fazer como um salvo? O que fazer como um salvo? Somos salvos? Somos salvos. Mas o que nós estamos fazendo como salvos? O que nós estamos vivendo como pessoas alcançadas pelo Evangelho? O que nós estamos fazendo como pessoas alcançadas por esta graça salvadora? Como nós estamos lidando com essa bênção maravilhosa que é o perdão de nossos pecados? Você é salvo? Sim, eu sou salvo. Mas como nós estamos vivendo como salvo? Sabe, irmãos, eu não estou generalizando, mas é uma verdade que nós não podemos negar. Há um cristianismo morno, frio, apático, sem brilho. Infelizmente existem. As pessoas não estão vivendo todo o prazer da salvação. As pessoas não estão desfrutando de todas as maravilhas da salvação.
as pessoas não estão vivendo a alegria da salvação, a convicção da salvação. O que fazer? Como nós estamos vivendo como um salvo? Meus queridos, nós precisamos de olhar para a palavra e pensar que nós precisamos e temos que viver uma vida diferente. Você é um salvo, viva como um salvo. Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas pelo contrário, como do mundo vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Queremos viver um cristianismo que se amolda às formas mundanas. Queremos viver um cristianismo que lhe agrade a forma de vida mundana. Queremos viver um cristianismo, mas que não haja confronto de pensamentos. Queremos viver um cristianismo, quem sabe, que não perturba, que não incomoda. E isso chama-se mornidão. Amados, nós precisamos entender que a palavra nos diz como salvo, é que nós temos que viver esta vida de salvo. Então, devemos nos desapegar de tudo que há nesse mundo. Há 8 dias atrás, ou alguns dias atrás, nós ouvimos uma mensagem relativamente sobre esse assunto, de nos desapegar desse mundo. Não dá para ter uma amizade tão próxima com esse segmento mundano, pecador, sem Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em João 15, 19. É muito simples de entender, não há erro. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. O salvo incomoda, irmãos. O salvo perturba. O salvo é diferente. O salvo glorifica a Deus. O salvo busca a Deus. O salvo ora. O salvo prega o evangelho. O salvo luta contra o pecado. Devemos desprezar o pecado, viver uma vida mais santa, uma vida mais consagrada, uma vida devota a Deus. Aliás, as pessoas precisam ver Deus em nós. Pregar o evangelho com palavras, mas pregar o evangelho também com atitudes. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Estou sujeito, como você, a cair e a fracassar. E peço a Deus que todos os dias Ele me mantenha de pé e me segure e me ajude a caminhar. Mas, irmãos, uma coisa é viver uma vida dissoluta, uma vida longe de Deus, uma vida sem importância. Outra coisa é viver uma vida buscando a Deus, querendo agradar a Deus, viver uma vida mais próxima de Deus. Se somos de Deus, devemos viver para Deus. Vida de salvo. O que fazer como um salvo? Buscar a transformação na vida, de pensamentos, de atitudes. E Paulo fala isso lá em Romanos 12. Paulo chega a fazer uma súplica à igreja de Roma, para que a igreja buscasse em Deus a forma de transformação de vida. Então Paulo diz: eu rogo-vos, irmãos, olha o texto, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto com a razão. E ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos como salvos. Deixa o pecado, meu irmão. Abandone esse pecado, meu querido. Solte das mãos desse pecado. Desatrele-se desse pecado, de tudo aquilo que te afasta de Deus, daquilo que te rouba a comunhão com Deus, daquilo que tira a alegria em Deus e com Deus,
daquilo que te faz, quem sabe, andar de cabeça abaixada, envergonhado por algum momento, por algum instante, mas deixa Deus entrar na sua mente, deixa Deus entrar no seu coração, deixa Deus entrar na sua vida, para que verdadeiramente eu e você, nós vivamos como salvos. Que as pessoas possam ver em nós o brilho da luz de Cristo, que possamos dizer como Paulo, exalar o bom perfume de Cristo. Viva como um salvo. O que fazer como um salvo? Prega o evangelho de Cristo, irmãos. Esse texto é interessante, que Paulo e Silas estavam presos, e estavam presos porque pregavam o evangelho. E interessante que Paulo era perseguidor de Cristo e dos cristãos. Agora Paulo estava preso porque pregava Cristo e era um cristão. E olha, interessante que Paulo por tudo isso foi preso. E o mais interessante é que Paulo na prisão, ao invés de dizer Silas, ou Silas dizer Paulo, que encrenca que nós entramos. Paulo, se a gente sair disso aqui, nós não vamos mexer mais com esse negócio de cristianismo. Paulo, nós vamos sumir daqui, não vamos falar do evangelho, Deus me livre. Paulo naquela noite, mesmo preso, adorava a Deus, cantava a Deus, louvava a Deus, a igreja orava por eles, e eles presos por causa do evangelho, mas falava do amor de Cristo. E é interessante que em meio a esse milagre que aconteceu, esse homem que foi um algoz de Paulo, carcereiro, quem sabe que ajudou a bater, prender, zombar, mas nessa questão de desespero agora, dizendo: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, creia no evangelho e será salvo, tu e a tua casa. Prega o evangelho para o seu vizinho, prega o evangelho para a sua família, prega o evangelho para o seu inimigo. Preguemos o evangelho, falemos da salvação. É o dever de um salvo. Sabe, irmão, nós sabemos falar de tudo. A gente sabe falar de tudo, e graças a Deus porque sabemos. E não está errado falar de muitas coisas, não. Tem gente que, se eu perguntar qual é a escalação do Flamengo, ele sabe de cima e embaixo, a diretoria, quanto tem no banco, ele sabe tudo. O problema seu com o Flamengo, mas do evangelho não fala nada. É um cristão que não tem o evangelho nos lábios, é um cristão que não tem brilho nos olhos, é um cristão que tem vergonha de pregar o evangelho, talvez tenha vergonha de carregar uma Bíblia. Irmãos, nós fomos alcançados por esta graça, e para falar desta graça, anunciar as boas novas, falar do Senhor, daquilo que Ele fez em nossa vida. Eu estava sentado ali e eu fui contagiado com Jeremias, que dava glória a Deus, que pedia a Deus que aceitasse o seu culto. E é isso que temos que fazer: exalar o que está dentro de nós, ter a alegria de ser salvo. Sabe o que é pior, irmãos? E que não é o nosso caso, mas às vezes a gente tem que pedir à igreja para dar glória a Deus, para a igreja dar aleluia, para a igreja aplaudir o Senhor. Faça isso por tudo que Ele fez na sua vida. Viva como um salvo, faça algo como um salvo, prega o evangelho. Um escritor uma vez disse que se não falamos de Cristo, então é porque Cristo não fez nada na nossa vida. Isso é terrível. Sabe por quê? Porque quando alguém fala algo da gente ou faz mal para a gente conta para todo mundo. A gente amanhece o dia nas redes sociais e já expressamos alguma coisa ali, gratidão, frases de efeito, e etc, e etc, e etc. Mas às vezes não citamos uma só palavra a Cristo, não expressamos uma gratidão a Cristo, não manifestamos que somos salvos por Cristo, não escrevemos um evangelho, um versículo do evangelho. Aí eu pergunto: as pessoas sabem que nós somos salvos? Sua família sabe que você é salvo? Lá no seu trabalho as pessoas sabem que você é salvo? Diz uma certa vez que um jovem se alistou e foi para o exército. E ele foi pedir a bênção ao seu pastor para servir as forças armadas. E o seu pastor aconselhou dizendo: meu filho, você vai para lá,
E lá nas Forças Armadas, lá no Exército, testemunhe do Evangelho de Cristo. Fale do Evangelho de Cristo. Fale de Cristo. E ele foi. 4 meses ele volta para a sua igreja. E o pastor pergunta: como que foi lá, meu filho? Como que está lá? Está uma bênção, pastor. 6 meses ele volta. E o pastor pergunta de novo: como que está lá, meu filho? Nas Forças Armadas, no Exército, como que você está lá? Ele diz: pastor, está uma bênção, está uma maravilha. Ninguém sabe que eu sou crente. As pessoas sabem que nós somos crentes. As pessoas estão vendo Cristo em nós. Prega o Evangelho, meu irmão. Fale de Cristo. Ele está voltando. Prega o Evangelho. Fale de Cristo. Muita gente está indo embora sem conhecer Ele. E pessoas próximas de nós. Prega o Evangelho. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra de salvação, de esperança. E essa pessoa está do seu lado. E você é aquela pessoa que tem a oportunidade para fazer isso. Paulo não perdeu a chance aqui. Pregou o Evangelho e esse homem foi salvo. O que fazer como um salvo? Eu quero encerrar dizendo: deixe ser usado por aquele que te salvou. Aleluia. Deixe ser usado por aquele que te salvou. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá em meio às tribulações, lá no meio às doenças, lá em meio às dúvidas, lá em meio à tristeza, o luto, o desespero, não importa. Muitas pessoas estão com essa pergunta, quem sabe: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ter uma vida em paz? O que eu devo fazer para ter um pouco de alegria? O que eu devo fazer em meio às incertezas e às inseguranças? O que eu devo fazer no meio da calamidade? Creia no Senhor Jesus. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Libertador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor. Deixe ser usado por aquele que te salvou. Deus quer usar a sua vida, aonde, como Ele quer. Esse homem foi salvo. Paulo foi salvo. Muitas vidas foram salvas. Por quê? Conheceram a salvação. Entenderam o que era ser salvo. E pregaram o Senhor da salvação, Jesus Cristo de Nazaré. O meu desejo é que esse Jesus abençoe a sua vida. Que Ele te dê convicção de salvo, certeza de um salvo, e que você exale esse perfume maravilhoso, que você fale dessa salvação, que você viva esta salvação, que nós possamos pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Continue vivendo, viva como um salvo, para a glória de Deus. Deus te abençoe.